Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado, aula número 5. Nesta aula, nós vamos iniciar com duas perguntas. 1. O processo criativo é mais intuitivo ou racional? 2. No processo de escolha da melhor ideia, nós aplicamos mais o pensamento intuitivo ou racional? Esta questão da aplicação ou adoção do pensamento intuitivo ou pensamento racional na tomada de decisão, criatividade e inovação é muito importante e pode fazer toda a diferença no resultado. Esta é a versão de abril de 2021. Este é o conteúdo da quinta aula. 1. Processo básico de priorização, agrupamento e foco. Brainstorm ou brainwriting. 2. Pensamento convergente, intuitivo e rápido ou racional, analítico e devagar. 3. Necessidade de engajamento e execução ou de criatividade e inovação. Eu vou apresentar também nesta aula, mas de forma bem superficial, a metodologia IDM, o Design Thinking e outras ferramentas para priorização, como matriz de critérios e comparação em pares. Retomando o processo criativo que foi apresentado nas aulas anteriores, temos duas fases. Primeira fase, a aplicação do pensamento divergente, onde buscamos quantidade e, para isso, adiamos o julgamento e usamos a imaginação. Segunda fase, a aplicação do pensamento convergente, onde buscamos a qualidade e, para isso, avaliamos, julgamos e, quando necessário, fazemos experiências para avaliar e testar as melhores ideias. No pensamento divergente, geralmente nós aplicamos o brainstorming e geramos no máximo 25 opções. E existem várias formas de fazer a convergência ou escolha da melhor ideia. Uma prática comum é começar pelo agrupamento das ideias. Neste exemplo, começamos com 25 ideias e ficamos com 4 grupos de ideias. A vantagem do processo de agrupamento é a facilidade do processo. Até uma criança consegue agrupar peças do Lego por cor, tamanho ou forma. Agrupamento é uma forma muito simples do pensamento analítico e racional. Na sequência, nós podemos nomear cada grupo e podemos finalizar o processo de convergência, priorização ou foco aplicando a técnica de votação com adesivos. O que nós temos observado neste tipo de processo é que geralmente o grupo A, com maior número de ideias, é o grupo que recebe mais votos e acaba sendo o item escolhido. Uma vantagem desse processo é a obtenção do engajamento da equipe para a execução da ideia. E engajamento é um item muito desejado nos dias de hoje, com mudanças constantes. Como ferramenta do pensamento divergente, nós temos o brainstorming e o brainwriting. O brainstorming tem a desvantagem da necessidade de ter um facilitador ou escriba para anotar todas as ideias do flipchart em atividades presenciais, ou no aplicativo Trello em atividades online. Em atividades presenciais, nós geramos até 25 ideias. Em atividades online, geralmente coletamos menos ideias, em torno de 15. A regra geral é: se temos menos tempo, coletamos menos ideias. O brainwriting tem várias formas de fazer. A forma mais simples e, por isso, mais utilizada é fornecer um bloco de notas adesivas para cada participante. Ele mesmo vai escrever a sua ideia na nota adesiva e colar no flipchart ou parede. Várias pessoas escrevendo simultaneamente podem aumentar o número de ideias. No brainwriting, temos a vantagem de não precisar de um facilitador ou escriba para anotar as ideias de todos os participantes. Outra vantagem é a praticidade de fazer o agrupamento das ideias com as notas adesivas. Nesta tela, nós temos o brainwriting como ferramenta do pensamento divergente e o agrupamento das ideias como ferramenta do pensamento convergente. Todo este processo pode ser feito de forma colaborativa sem depender de um facilitador. E todo o processo é fácil de aprender mesmo com grupos de pessoas sem experiência com as ferramentas de criatividade. Eu, como facilitador, não utilizo este processo, mas eu acho válido a sua aplicação por pessoas ou grupos que estão começando a adquirir a competência em criatividade e inovação. Todo processo tem vantagens e desvantagens. Por isso, não existe a melhor ferramenta de todas. Uma desvantagem do processo de agrupamento é que as ideias isoladas, como a ideia Z neste exemplo, terá pouca chance de ser a ideia mais votada.
E essas ideias isoladas ou diferentes têm grande chance de ser uma ideia inovadora ou a inspiradora da descoberta de uma nova solução criativa. Outra desvantagem é que ele é um processo de escolha com pensamento analítico ou racional, e por isso pode dissimular o potencial das ideias intuitivas produzidas durante o brainstorming. Uma forma mais justa de fazer a priorização dos grupos é igualando o número de ideias em cada grupo. Por exemplo, gerando ideias similares no grupo Z, para ter um número de ideias próximas ao do grupo A. Ou fazer um exercício para definir uma síntese de cada grupo de ideias. E a votação seria com base na síntese ou descrição de cada grupo. Todo esse processo demanda muito tempo. E este é outro motivo de eu não utilizar o agrupamento. De forma geral, o processo de agrupamento demanda mais tempo do que o processo que nós aplicamos. O agrupamento é um processo do pensamento analítico, lógico e racional. E logo depois, nós fazemos a decisão com o mesmo mindset analítico. Mas existe uma questão mais importante. Quantas formas existem de fazer o agrupamento de 13 ou 25 ideias geradas no brainstorming? Neste exemplo, o critério de agrupamento foi forma geométrica, conjunto de triângulos, conjunto dos quadrados e conjunto dos pentágonos. Mas existe outra forma de agrupamento destas mesmas ideias? Neste outro exemplo, o critério de agrupamento foi por cores, amarelo, azul e verde. Na prática, o que eu observo é as pessoas considerarem apenas um critério de agrupamento. Geralmente, não tem a flexibilidade de considerar que uma ideia pode fazer parte de mais de um grupo. A ideia triângulo amarelo com letra A pertence ao conjunto dos triângulos e também pertence ao conjunto das peças amarelas. E nós vamos ver na próxima tela que ela pertence ao conjunto das figuras com letra A. Nesta tela, nós temos o exemplo de agrupamento pelo critério letras. O interessante é que, nesse caso, nós temos dois grupos com apenas uma ideia, letra D e letra Z, ou seja, explicitou ainda mais as ideias únicas, diferentes ou originais, ao mesmo tempo que espalhou mais os grupos. E, geralmente, esse critério tem pouca chance de ser adotada, pois esse critério das letras espalhou e não agrupou. Utilizar o agrupamento tem a vantagem, e, conhecendo as desvantagens, pode ser interessante para amenizar essas desvantagens. Apenas como exemplo, podemos fazer um conjunto com os critérios letra A e cor amarela, com apenas duas ideias. Sim, parece que temos muitas formas de agrupar. O número de possibilidades ou combinações em um brainstorm com 13 ideias é de 8.192 opções, ou 2 elevado à 13ª potência. Mas se você gerar 25 ideias no brainstorming, o número de opções cresce para 33 milhões, ou 2 elevado a 25. Caso você atue como facilitador de workshop de criatividade e inovação, é interessante ter consciência desses números, para acreditar no potencial do processo criativo. A primeira fase do processo criativo, temos o pensamento divergente, intuitivo e rápido. Na segunda fase, temos duas possibilidades. Primeiro, se o resultado desejado é tomada de decisão e engajamento, podemos fazer o agrupamento que é racional e analítico, mas podemos comprometer a criatividade e a inovação. Segundo, se o resultado desejado for criatividade e inovação, eu prefiro terminar o processo com o pensamento intuitivo e heurístico, indicando uma pista para a fase de protótipo e testes. Caso o resultado desejado seja apenas tomada de decisão, podemos utilizar várias ferramentas analíticas e racionais, como a matriz de comparação em pares. Nesta matriz, indicamos qual é a melhor ideia comparando as ideias duas a duas. Neste exemplo, a ideia A é a melhor entre todas, pois é melhor que as ideias B, C e D, na comparação direta. E em segundo lugar, ficou a ideia C. Outra ferramenta analítica e racional bastante utilizada é a matriz de critérios. Nesta matriz, damos uma nota para as ideias analisando os critérios de escolha e priorização. Eu, como facilitador de processos criativos ou inovação, eu não aplico diretamente e explicitamente essas matrizes analíticas e racionais no processo de escolha da melhor ideia.
mas o conhecimento delas pode ajudar a melhorar o resultado ou qualidade das ideias. Por exemplo, questionando a equipe como melhorar a ideia andar no critério tempo. Da mesma forma, nesta outra matriz de critérios, que também trabalha com pensamento analítico e racional, nós indicamos quais critérios as ideias têm vantagens e quais critérios as ideias têm desvantagens. E mesmo não aplicando a técnica explicitamente, o facilitador pode estimular a equipe a melhorar a ideia andar no critério tempo, ou como melhorar o custo na ideia avião. Ou seja, não utilizar a técnica diretamente para decidir, mas para estimular novas ideias de forma produtiva. O pensamento convergente pode ser racional e analítico, com as ferramentas agrupamento, matriz de comparação em pares e matrizes de critérios. E a forma intuitiva e heurística no pensamento convergente é simplesmente votar no melhor item, por feeling mesmo. E nós utilizamos a regra não justificar para dar segurança para os participantes votarem sem medo, na ideia que ele acredita ser a melhor ideia, sem a necessidade de dar explicações racionais. O processo criativo e inovador que nós utilizamos passa por 4 etapas. Primeiro, brainstorming intuitivo e rápido, gerando no máximo 25 opções. Segundo, escolha intuitiva e rápida das 5 melhores ideias. Terceiro, análise lógica de causa e consequência entre as 5 ideias. Quarto, priorização intuitiva e rápida da melhor ideia entre as 5 finalistas. Nós ainda vamos explicar cada uma dessas etapas nas próximas aulas. O importante aqui é perceber que a decisão final é intuitiva, heurística e rápida, e não racional e analítica. O que sustenta e valida a escolha intuitiva no final deste processo intuitivo é o entendimento de que a ideia escolhida não é a solução, mas a pista para a melhor solução. E dentro do processo de inovação, trabalhamos a ideia escolhida ou pista na construção de protótipos para entender a ideia, melhorar ou descartar. E mesmo validando a ideia no protótipo, ainda temos o teste comercial ou social desta ideia. Revisando o conteúdo desta quinta aula. 1. Processo básico de priorização. Brainwriting para gerar ideias e agrupamento antes do foco ou escolha final. 2. Pensamento convergente. Ferramentas racionais e analíticas de tomada de decisão, como agrupamento, comparação e matriz de critérios. E a forma intuitiva e heurística de escolha. 3. Necessidade ou resultado desejado. Engajamento e execução ou criatividade e inovação. Encerrando a quinta aula do curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado. Nesta quinta aula, nós concentramos o nosso estudo nos processos de pensamento convergente. Podemos escolher as melhores ideias de forma racional e analítica, quando desejamos a execução rápida. Mas quando queremos criatividade e inovação, eu, como facilitador, utilizo processos intuitivos e heurísticos de escolha da melhor ideia ou pista, que será investigada com protótipos e testes. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com metodologias. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.